Boa noite! Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Gestora, nosso encontro semanal aqui neste Instagram, às segundas e quintas-feiras, sempre às 20 horas em ponto. E antes de começar esse papo de hoje, eu quero te lembrar que o Papo de Gestora é o local onde eu venho trazendo respostas mais aprofundadas para perguntas que você me manda aqui no direct, na caixinha de perguntas dos stories e assim por diante. E, obviamente, o Papo de Gestora de hoje é a resposta para a pergunta de uma seguidora. E a pergunta que ela mandou é essa que está no título aqui: como integrar os serviços das diferentes áreas da empresa. Isso acontece com você também? Me diga, me comente aqui se isso também é um desafio aí para você. Se é a primeira vez que você está me vendo, a primeira vez que você está me ouvindo aqui, muito prazer, eu sou a Vanessa Malerba, eu sou especialista em métodos ágeis de gestão e ajudo você a aumentar a produtividade da sua equipe. Então, bora começar? Vamos lá! Essa pergunta, como integrar os serviços de diferentes áreas da empresa, veio de uma seguidora que eu conheço, que é funcionária e gestora de uma clínica de dentistas. É isso mesmo, tá? E não se limite se você falar, nossa, eu não sou de uma clínica de dentistas, eu sou de outro tipo de empresa, porque isso não se limita a clínicas médicas, clínicas de dentistas. Acontece com diversos perfis de empresa. Inclusive, já tive alguns meses atrás uma consultoria de TI, de tecnologia da informação, que deveria, em teoria, saber como fazer isso muito bem e também não conseguia, tá bom? Então, não se sinta aí achando que só acontece com você, porque não é assim que funciona. Tem muita gente passando pelo mesmo desafio, ok? Mas como é que a gente resolve esse desafio? Como que a gente integra os serviços de todas as áreas da empresa? Primeiro ponto para a gente pensar é que, como eu disse, tecnologia facilita muito essa jogada, facilita muito essa integração. Eu mesma, esse mês, estou trabalhando numa consultoria de uma clínica médica e que a gente está fazendo essa integração dos serviços, das áreas da empresa através da tecnologia. Como eu sempre digo por aí, com a ajuda de ferramentas como Trello, ClickUp, Humans e similares. No caso específico dessa consultoria que eu estou fazendo, a gente está implantando o Asana. Se você não conhece nenhuma dessas ferramentas que eu citei, sugiro aí você dar um Google que você vai achar, vai ficar tranquilamente. Não vem ao caso agora, tá? Mas o fato é que dentro dessas ferramentas, independente de qual delas você escolher e por qual motivo você escolher uma ou outra, elas têm uma base muito similar. Essa base similar, ela faz essas integrações, essas diferenciações entre os serviços da empresa de forma automática. Obviamente vai precisar de alguém, de uma pessoa, como eu, como você, para configurar. E eu não tô falando de N códigos e coisas estranhas lá do pessoal de TI, não. Eu tô falando de configurar, assim como você faz um post aqui no Instagram, como você manda um e-mail, como você manda uma mensagem de WhatsApp. É ali já com a cara do programa bonitinho, sabendo apertar em alguns botões. Não é nenhum mistério, com alguém te ensinando ali, te acompanhando, vai estar tudo certo, seguindo um vídeo. Inclusive, se você quer ver vídeos de como faz isso na prática, rola meu feed
que você vai achar vídeos meus mostrando passo a passo como que você faz essas automações dentro de algumas dessas ferramentas. Pode procurar que você vai achar, fica tranquilo. Ou se não achar, manda uma pergunta para mim no direct, manda uma pergunta para mim no story que quem sabe não vira o próximo vídeo do próximo Papo de Gestora essa automação aí de forma prática, tá bom? De qualquer forma, independente se você vai usar ferramenta ali, qual seja que você for escolher, a gente tem que pensar que além das ferramentas, todo e qualquer processo de integração, todo e qualquer processo de adoção, inclusive, de uma ferramenta, de uma tecnologia nova, envolve o engajamento das pessoas nesse novo método de trabalho, nessa nova ferramenta e assim por diante. Seja bem-vinda, Sulivânia. Fica à vontade para comentar, tirar suas dúvidas, tá bom? Então, o que a gente vai considerar aí nesse quesito quando a gente está falando de pessoas? A gente tem que entender primeiro qual é o motivo por trás que essas pessoas não estão se comunicando bem, não estão se integrando bem. É de fato apenas a falta de uma ferramenta? Porque muitas vezes, quando a gente adota a ferramenta por adotar, sem entender o que está por trás dessa falta de comunicação antes, a ferramenta não vai servir de nada, pode inclusive piorar a situação do que está acontecendo por aí, simplesmente porque as pessoas vão começar a boicotar o uso delas. Vão começar a falar, tipo, criar mesmo uma armadura de que para te provar que essa ferramenta não funciona. Então, esse passo antes de colocar a ferramenta, por simplesmente colocar ela ali, de entender o porquê que essas pessoas não estão se comunicando bem, é muito mais importante do que simplesmente aprender a apertar alguns botões no Trello, ou seja lá em qual outra ferramenta que você escolher implantar. E tem alguns motivos aí que costumam aparecer com bastante frequência nessa falta de integração da equipe. O primeiro motivo é que normalmente nas empresas onde isso acontece, existe uma cultura de departamentalização ou uma cultura de cada um faz o seu. Eu já passei por uma empresa que isso era muito comum. Eu prestei consultoria e tive um grande desafio de resolver esse problema lá, porque apesar da gente implantar a ferramenta e o dono da empresa porque queria implantar o Trello lá, né? As equipes acabavam não se conversando. E a ideia era que todo mundo colocasse todas as informações lá no Trello, justamente para que as automações fossem feitas e que essas comunicações fluíssem de uma forma mais rápida e melhor. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu lá foi que as pessoas, como eu disse, começaram a boicotar e a criar justificativas para não colocar as informações lá. Como, não, mas está no meu caderno, eu tenho que abrir o Trello depois e transformar tudo. E a ideia é que a gente pare de usar o caderno e comece a colocar as informações na ferramenta. Então existe todo um treinamento, uma questão de convencimento de fato, de mostrar para essas pessoas qual é a importância daquilo e como que elas vão lidar. Então, nesse caso, como eu disse que a gente precisa entender alguns pontos antes, né? O que eu identifiquei ali na empresa? Pode ser o seu caso, pode não ser, tá? Não tenho todos os detalhes da pergunta que você mandou aqui e nem de outra pessoa que possa estar escutando. Mas o fato é, ali existia muito uma cultura de cada um faz o seu.
E quando se transferia, quando precisava que outra pessoa fizesse, que conversasse, que integrasse ali, né? Porque isso faz parte da empresa. Existia muito aquele contexto de não, mas isso aí é trabalho do financeiro, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas isso aí é trabalho do marketing, não tenho nada a ver com isso. Então, implantar uma ferramenta de gestão, seja ela qual for, Trello, Asana, ClickUp, Humans, sei lá qual outra ferramenta que você vai colocar, não vai resolver uma situação numa empresa, numa equipe que pensa dessa forma. Então, o primeiro passo para a gente começar a lidar com essa equipe é começar a mudar, a plantar a sementinha, e é isso mesmo, é plantar a sementinha para a sementinha crescer. Não adianta querer plantar uma árvore já crescida que também não funciona. As pessoas levam um tempo aí para maturar as informações que elas recebem. É começar a plantar a sementinha de que a empresa é um corpo único, de que cada uma dessas pessoas nessa empresa tem foco e tem resultado e tem integração para integrar o todo e fazer melhorias. Então, o que acontece? Eu gosto muito de brincar aqui com um exemplo de pessoa, né? O nome oficial de uma empresa no Brasil é pessoa jurídica. Então, a gente tem lá um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E nós, seres humanos, somos pessoas físicas, ou seja, todos somos pessoas. Então, na hora que a gente imagina uma pessoa, a gente imagina esse corpo humano aqui, e a gente coloca a empresa como sendo esse corpo humano bem grandão. Cada pessoa física que está dentro dessa empresa, seja funcionário, seja sócio, seja dono, seja chefe, gestor, faxineiro, não importa, é uma célula desse corpo. E quando a gente está aqui no nosso corpo humano, vamos refletir, né, trazendo o contexto aqui da nossa saúde. A gente precisa, cada célula precisa funcionar bem, mas elas todas estão integradas, porque a célula do sangue leva o sangue para os outros órgãos, e aí se o sangue parar de correr nas veias, a gente morre. Mas também, se tiver sangue correndo, mas o fígado parar, também tem algum problema. Então, ainda que existam diferentes órgãos, então o financeiro é o fígado, o comercial é a boca, e assim por diante, criar esse senso nas pessoas físicas de que cada uma delas faz parte de um grande corpão e que não tendo esse funcionamento bem feito desse grande corpão, a gente vai criar uma doença ali, né? Então, chegando aos níveis mais extremos, imagina quando uma célula funciona de mau jeito dentro do nosso corpo, gera uma doença, gera um câncer. Então, a gente não quer isso. Então, o primeiro passo é a gente começar a fazer essas pessoas compreenderem que elas são parte de algo maior do que elas mesmas. Compreenderem que existem metas, que existem questões ali que são maiores do que elas. Muita gente hoje chama isso de propósito, né? Então, entenderem esse propósito é o que vai, de fato, fazer com que essas equipes se integrem e não simplesmente colocar uma ferramenta por colocar. De qualquer forma, no final da história, a ferramenta sim vai ser implantada, porque é o que existe para hoje, né, gente? A gente está em 2023, essa integração tem que funcionar aí através de tecnologia. Mas a ferramenta, ela vem depois, é uma etapa final e não o começo, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, se isso faz sentido para você, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no meu nome, começa a me seguir para ser notificado de novas lives, de novos temas como esse. Manda aí, compartilha para quem você acha que também possa se interessar e fica ligado, porque por aqui sempre tem muitos temas para trazer aí mais cor para sua gestão. Sou Vanessa Malerba, fico por aqui.
Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!